meu programa Seu Corpo, Sua Essência, ele tem como uma missão transformar a vida, né? E ajudar as pessoas a emagrecer de forma efetiva, conectar cada uma com a sua real necessidade e objetivo de vida, né? De forma a trazer essa consciência e essa saúde duradoura durante todo o processo. Se eu não tivesse transformado a vida dessas pessoas, se eu não acreditasse nesse caminho, né? Eu acho que eu não estaria aqui falando isso para vocês. Se eu não acreditasse que era possível a gente atingir esses resultados através desse autoconhecimento e através do conhecimento, eu não estaria aqui comprometida em falar com vocês, em dividir isso com vocês. E a gente só é capaz de emagrecer e manter o nosso corpo magro quando a gente tem conhecimento, gente. Conhecimento, ele é a base da saúde, ele é a base do emagrecimento, ele é a base da manutenção do emagrecimento. Então, eu vou ensinar alguns antídotos, algumas misturas, algumas coisas que devem ser evitadas de ser consumidas juntos, vou ensinar vocês a avaliar o corpo, fazer as escolhas corretas, segundo o que cada uma de vocês precisa, e isso também leva em consideração a estação do ano, o ambiente, se conectar com a sua real necessidade, tudo isso, gente. E eu imagino o quanto pode ser difícil para cada uma de vocês entrar mais uma vez num processo de emagrecimento, mais uma vez num processo de perda de peso. Afinal de contas, vocês já conseguiram alguns resultados, já se frustraram com outros, já fizeram milhares de dietas, já perderam peso, já ganharam peso, já começaram a comer e não conseguiram parar de comer por causa da emoção, não sabe identificar se está com fome ou se não está com fome, não sabe como manter uma dieta, um cardápio. São inúmeras dificuldades que muitas já tiveram, né? Indisposição, mal-estar intestinal, por exemplo. Eu poderia ficar aqui listando um monte de coisas assim, correlacionadas a sintomas e a dietas, que eu tenho certeza que muitas de vocês já passaram ou estão passando nesse momento, né? Mas o meu propósito aqui é maior, é ajudar vocês a alcançarem de uma vez por todas um peso mais leve na balança e vibrante na sua essência, através de 5 práticas fundamentais, as quais eu irei apresentar a vocês agora. Bom, gente, a primeira prática que a gente deve ter quando a gente pensa num processo de emagrecimento, num processo de autocuidado e de manutenção de peso, é a gente aprender a se observar. E uma dos ensinamentos do Ayurveda mais importante no processo de auto-observação que a gente deve ter é aprender a observar a nossa língua. Quando a gente aprende a observar a nossa língua, a gente aprende um pouco sobre as nossas reais necessidades, nos aproxima da nossa dos nossos verdadeiros objetivos, né? Não dá subsídios de escutar o nosso corpo, o que ele realmente necessita. Com essa vida moderna, muitos de nós a gente acaba sendo sugado pela rotina, pelo trabalho, pela necessidade incessante de fazer as coisas correndo, de querer tudo para ontem, de querer cada vez mais coisa. E a gente muitas vezes esquece, né, de olhar para a gente, de reparar nos sinais do nosso corpo. Quantas vezes a gente já não se viu, sei lá, fazendo algo que no fundo a gente nem queria, por exemplo, comer alguma coisa, mastigar alguma coisa, só pelo simples fato de estar ali. Às vezes você começa a comer um pacote de salgadinho e quando você vê, você comeu o pacote inteiro e você nem queria, você comeu só porque ele estava ali à disposição. Por fazer parte da rotina, às vezes, né? Tá acostumado a fazer sempre aquilo ali, mas na verdade seu corpo nem precisava daquilo. Então, um dos primeiros ensinamentos que eu dou e que eu sempre chamo a atenção dos meus pacientes é de reparar nos aspectos, né? E é o que eu vou abordar do ponto de vista do emagrecimento aqui, da gente reparar nos aspectos do nosso corpo, e é o que eu vou abordar aqui do ponto de vista do emagrecimento, né? Porque a gente tá aqui para falar de ficar magra. Então, quando a gente volta a atenção para a gente, para os nossos sinais, para os sinais que o nosso corpo fala, e a gente consegue distinguir, por exemplo, a fome real da fome emocional. A gente se alimenta de forma correta, sem exagero. A gente nutre o nosso corpo apenas com o que ele precisa, sem caloria a mais. E talvez no começo possa até ser mais difícil, né? Essa leitura corporal. Então, para ajudar vocês, a gente vai fazer uma prática mesmo que ajuda a gente a saber um pouquinho de como está o nosso corpo. E algumas dicas que vão fazer quando vocês aderirem no seu dia a dia,
vocês vão conseguir fazer escolhas mais corretas e evoluir mais no seu processo de emagrecimento, né? Então, como eu havia falado anteriormente, a primeira prática é a da Ayurveda, que a gente chama, seria o Jiva Pariksha, que é o simples fato de você observar, de você examinar a sua língua. Então, quando você acorda, antes de escovar o dente, antes de fazer gargarejo, antes de qualquer higiene oral, você deve observar a sua língua. A língua ela é um reflexo do nosso metabolismo, de como a gente está. Então, se ela tem uma saburra de difícil limpeza, é sinal de que seu corpo tem toxinas, por exemplo. E essas toxinas, elas bloqueiam a circulação de energia, a digestão, e com o tempo isso leva ao ganho de peso. Então, é muito importante a gente conseguir melhorar essa característica, essa digestão e eliminar essas toxinas. E uma das formas mais simples da gente fazer isso, da gente ajudar o nosso corpo, de certa forma, a melhorar essas toxinas, é a gente raspar a língua com um raspador de cobre de manhã, por exemplo. O raspador ele ajuda a melhorar a metabolização das toxinas. Então, fazer isso pela manhã vai ajudar, de certa forma, a você melhorar a sua digestão pela manhã. Então, primeiro sinal do seu corpinho de que não está tudo ok, que às vezes tem toxinas ali bloqueando o que faz com que você ganhe peso, é você observar sua língua. Se você olha sua língua de manhã e ela tem uma saburra, tem de difícil retirada, é um sinal de que você tem toxina. É um sinal de que isso propicia você a ganhar e dificulta você a perder peso. Então, uma forma simples que você pode fazer de manhã para ajudar um pouquinho o seu corpo é raspar a língua com raspador de cobre. Lembra que eu falei? Todo mundo, que uma das minhas dificuldades era criar, convencer as pessoas de que a medicina Ayurveda era boa, porque são coisas simples que a gente faz no dia a dia. Tá aí uma, raspar a língua, gente. Agora, mais um pilar que eu vou falar para vocês é sobre a digestão. A digestão, no amplo aspecto da palavra, no Ayurveda, é o metabolismo. É a capacidade que a gente tem de transformar o não eu no eu. O processo digestivo equilibrado, ele propicia que você transforme qualquer coisa, qualquer veneno em um néctar. Já uma digestão desequilibrada faz o contrário. Ele é capaz de transformar um puro néctar em um mais potente veneno. E eu acho que ninguém aqui é doido, né, de se nutrir com veneno, em sua consciência. E aposto que muitos agora devem estar pensando, ai, mas eu tenho uma boa digestão, isso não se aplica a mim. Então, eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre o amplo aspecto da digestão segundo a Ayurveda, que é o Agni. Para a Ayurveda, todo ser humano, órgão, célula, organela, tem seu próprio poder digestivo. Quando todos esses Agnis estão em equilíbrio, quando todos esses processos digestivos estão em equilíbrio, a gente vai ter um corpo equilibrado, tecidos equilibrados, órgãos equilibrados, células equilibradas, nem mais, nem menos de um ou de outro. E se algum desses elementos ou tecidos estiverem desequilibrados, é sinal de que sua digestão não está boa. Então, como que a gente sabe se a gente tem algum desequilíbrio, por exemplo? O excesso de gordura é um desequilíbrio, porque você formou um tecido a mais. Então, isso já é um indicativo de que a sua digestão não está boa, de que o seu processo, o seu Agni não está equilibrado. Aí a gente precisa de mais uma práticazinha no dia a dia para ajudar a equilibrar nosso Agni. Como que a gente faz para o nosso Agni, a nossa digestão, se manter equilibrada nesse amplo aspecto, né? Porque a gente precisa equilibrar todas as digestões. Então, o que a gente faz para equilibrar a digestão? Uma das formas mais simples, por exemplo, é a gente tomar chá digestivo durante o dia. Não comer quando não tiver fome. Então, lembra que eu falei que muitas vezes a gente senta lá de hábito e acaba comendo quando, na verdade, não quer comer? Então, isso é um dos fatores que ajudam a desequilibrar a nossa digestão. Então, a gente se auto-perceber, ver na nossa língua, tem toxina, e ainda se auto-perceber se está com fome ou não está com fome, para quando comer ou não comer, isso já ajuda a gente a manter um equilíbrio digestivo e produzir menos toxinas, né? E isso já ajuda bastante. Então, a gente falou o primeiro, o segundo, agora o terceiro. O que vai ser o terceiro mesmo? Terceira prática. Essas são as toxinas. As toxinas. Aquela
todo mundo tem a sensação de que toxina é aquela que a gente, sei lá, é um arsênico, um chumbo, alguma coisa. Mas aquela saburra que a gente vê pela manhã são toxinas, e são sinais de que o acne não está bom, que eu já falei. Por mais que a gente pense que toxina tem que ser uma substância bioquímica, uma coisinha assim, existe essa outra toxina, que é muito mais comum e está intimamente relacionada ao nosso processo de ganho de peso. Essa toxina, na Ayurveda, a gente chama de ama, e é ela que é importante para o nosso processo de perda de peso. Então, conseguir digerir essas toxinas se torna muito importante para uma perda de peso efetiva. Na Ayurveda, essa toxina, como eu falei, ela se chama ama, e ela é um subproduto da digestão incompleta, seja de um alimento ou de uma emoção. Essas toxinas, ela tem característica oleosa, pesada, pegajosa, e por isso a sua presença bloqueia os canais energéticos, bloqueia a distribuição de nutrientes, bloqueia a distribuição de alimentos, e isso leva ao acúmulo do tecido gorduroso, por exemplo. E se você inicia uma dieta, um programa de emagrecimento, cuja pessoa tem essas toxinas e não realiza uma limpeza de toxina antes, essa pessoa pode até ter uma perda de peso. Então, tá aí, por exemplo, uma justificativa, vocês vão entender que a gente ganha peso depois. Se uma pessoa tem essas toxinas e não faz essa limpeza das toxinas, no primeiro momento ela pode até ter uma perda de peso. Mas depois, com o passar do tempo, a tendência é de ter um reganho de peso. E por que isso acontece? Imagina você estar lá comendo sua comidinha maravilhosa, sua digestão, tá lá meia boca. Sua digestão faz o famoso fiz o que deu. E acaba soltando essas partículas frutos da indigestão na circulação. Porque não deu tempo mesmo e ela não tinha sua digestão não tinha forças para transformar essas partículas, né? Então, essas partículas que a gente chama de ama acabam ficando presas e bloqueando a produção dos tecidos, né? Porque ela bloqueia a distribuição, bloqueia os canais energéticos, né? E aí, se vocês, para vocês saberem um pouquinho assim mais de Ayurveda, os tecidos, segundo a Ayurveda, eles são produzidos em cascata, vamos dizer assim. Então, quando você tem um bloqueio de um tecido, você não consegue, os outros tecidos também ficam desnutridos, né? Então, por exemplo, se você bloquear ali no tecido gorduroso, os tecidos que vêm antes do tecido gorduroso vão ser desnutridos, porque ficou bloqueada a energia antes, ficou estagnado, e os que vêm depois também. Então, vai ter uma falta de um tecido de qualidade, né? E não só de um tecido, como de vitalidade. E agora você tem uma chance, assim, para chutar. Qual é o tecido que essa substância acumula no caso do ganho de peso? Exatamente, gente, é o tecido gorduroso. O resultado é que todos os tecidos que serão produzidos depois serão desnutridos, e com isso você não terá, por exemplo, ossos bons, o tecido produzido antes, que é o tecido muscular, também não vai ser de boa qualidade, então você não vai ter uma boa musculatura, você não vai ter um bom metabolismo para queimar a gordura, por exemplo. Você não vai ter um bom tecido neurológico. Com isso, você pode ter desequilíbrios de neurotransmissores, ter distúrbios de ansiedade, e ainda, no final, ter problemas no tecido reprodutivo, que é o último tecido a ser formado. E desse tecido vem a nossa energia vital. Então, se você tem um tecido reprodutivo que já não é formado de boa qualidade, a sua energia vital também não vai ser de boa qualidade. Então, você se sente desenergizado. É muito comum, por exemplo, pessoas obesas. Antigamente tinha, né, a ideia de que gordinho saudável, gordinho tem energia, mas você vê que são pessoas totalmente desenergizadas, porque justamente ela tem esse bloqueio, ela nem produz, ela nem consegue produzir ódias, que é essa energia vital. Então, imagine você, né, tá ali passando por um processo de emagrecimento, sem tirar as toxinas, com todos os desequilíbrios nos outros tecidos, com uma desnutrição, e você retira ainda mais a comida, né? O resultado só pode ser um agravamento ainda maior dos sintomas do seu organismo. Então, o seu organismo, na verdade, ele tenta fazer com que você aumente a ingesta de alimento para suprir essa desnutrição que acaba se agravando, né? Então, isso faz com que você tenha o famoso efeito sanfona, porque seu organismo tenta a todo custo aumentar o seu apetite e a sua vontade de comer para ele tentar se nutrir. Já que se você faz um processo de emagrecimento, onde a primeira etapa é a etapa de limpeza e retirada dessas toxinas, o seu aporte nutricional, né, alimentar, pode ser até menor.
que os seus tecidos, eles vão ser nutridos, eles vão ser formados com tecidos de qualidade, que vão ajudar no equilíbrio do corpo e vão tirar aquela sua vontade louca, por exemplo, de comer depois, porque você vai estar em equilíbrio dos nutrientes. E pode até parecer meio loucura, né? Mas depois disso, você se sente mais satisfeito e saciado naturalmente. Dito isso, gente, a gente vai para mais uma prática que é relacionada a essa prática das toxinas, que a gente pode fazer para melhorar, para digerir essas toxinas. Essa daqui é muito famosa, gente, todo mundo conhece, eu acho, nas redes sociais, que é a prática de tomar sopa de água durante o dia. Então, você pega, por exemplo, 1 litro de água, a sopa de água a gente faz assim, como a gente faz sopa de água? Você vai pegar 1 litro de água, você vai ferver essa água até ela virar 250 ml. Esses 250 ml, você vai reservar e você vai tomando durante o dia. Essa sopa de água ela tem características de melhorar a sua digestão e digerir as toxinas. Então, ela vai fazer com que melhore esse bloqueio das toxinas, esse bloqueio dos nutrientes, e ainda vai te auxiliar a perder peso. Além da sopa de água, uma das coisas que a gente pode fazer, aderir na nossa rotina, por exemplo, é a monodieta. O jejum intermitente é muito conhecido hoje, mas ele vem do Ayurveda, gente. Mas o Ayurveda ensina um jejum intermitente diferente. Não é você ficar sem comer. É você, por exemplo, fazer um dia por semana, por exemplo, uma monodieta. O que seria uma monodieta? Um dia você comer uma comida super levinha o dia inteiro, em uma quantidade menor. Então, por exemplo, uma sopinha de legumes mais ralinha, ou um kitcharizinho. Então, você faz um dia assim dessa monodieta que ela vai ajudar a equilibrar a digestão. A gente tem um ensinamento muito importante na Ayurveda, que é o conceito de... Na Ayurveda a gente chama de Virudhara, que são misturas incompatíveis. Então, a Ayurveda ensina que aquela famosa história dos avós de não poder tomar leite com manga, na verdade, é de certa forma correta. Porque o que acontece, gente? Sabe aquela história de você ter que colocar para assar? Você só tem um forno em casa. E aí você tem que colocar para assar naquele mesmo forno 2 coisas totalmente diferentes. Então, imagina só, você coloca um mesmo forno, um pão de queijo, eu sempre uso essa, e uma costela. Você acha que eles vão assar no mesmo momento? O que você acha que vai acontecer? Você acha que vão ficar prontos igualzinho? Eles precisam do mesmo tempo de preparo? Eles precisam estar na mesma temperatura? Acho que todo mundo sabe aqui que isso daí não vai dar certo, né? Que os 2 alimentos juntos, no mesmo forno, ou um vai queimar, ou o outro vai ficar cru, ou vice-versa. Quando a Ayurveda introduz esse conhecimento dos alimentos incompatíveis, é justamente esse conceito que ele quer ensinar para a gente. Na natureza, toda substância tem uma energia e uma potência diferente. Todo alimento, né, tem uma energia e uma potência diferente, assim como o pão de queijo e a costela. E isso influencia diretamente no nosso forninho e no tempo de cozedura que a gente deve submeter o alimento para ele ser transformado. E no nosso caso, o nosso forninho é o estômago e os intestinos, né? E já o nosso fogo é o nosso Agni, né? O fogo digestivo. Então, a diferença é que o pão de queijo ou a costela, um ficar queimado, o outro ficar cru, ele vai formar toxinas que são nocivas para a gente. Não vai passar desapercebido no nosso corpo. Isso vai desequilibrar, e isso vai enfraquecer a nossa digestão. E, ao mesmo tempo que essas toxinas são produzidas, elas vão obstruindo os nossos canais, né? E a nossa digestão e as nossas toxinas, elas estão intimamente relacionadas com perda de peso, com ganho de peso, que nem eu falei anteriormente, né? Se você deseja ter um emagrecimento, se você deseja manter um corpo saudável, você tem que fazer escolhas corretas. E você tem que ter o conhecimento dos alimentos, ter o conhecimento do que a gente pode ou a gente não pode misturar e consumir junto. Então, essa nossa nova prática, essa nossa 4ª prática, é justamente esse conhecimento dos alimentos incompatíveis. É a gente introduzir no nosso dia a dia alimentos que são de potências, que são digeridos de forma semelhante, e evitar alimentos que não são digeridos de forma semelhante, com a mesma potência, né? Que eles brigam e acabam formando toxinas, né? Então, um dos alimentos que é muito comum, assim, as pessoas misturarem, vou falar 3, hein? É o famoso leite com proteína, como se fosse o estrogonofe.
leite com pão fermentado. Quem não gosta de pãozinho francês com leite, né, gente? Pois a Ayurveda fala que esses dois aí são incompatíveis, eles geram toxina. E a famosa banana com leite, as famosas, como que chama? Vitaminas, né? Ou fruta com leite, o Ayurveda também fala que a gente não deve misturar. Agora você deve estar pensando, né? Danou-se, como que eu vou fazer minha vitamina? Ou como que eu vou fazer meus bolinhos que eu tanto amo? Eu sou a rainha dos bolinhos. Calma, gente, que Deus pensou em tudo. E para isso, a gente vai para a nossa última dica, a última prática, que é o uso das especiarias. Manuéis e Maria, pensem comigo. Os portugueses não travaram uma verdadeira guerra nos mares para conquistar o domínio do comércio das especiarias à toa. As especiarias são verdadeiros néctares, em forma de aroma, sabor. Elas funcionam como verdadeiros antídotos, ajudando no processo digestivo, equilibrando o acne, digerindo as toxinas. As especiarias conseguem auxiliar e transformar a potência dos alimentos, de forma a fazer com que, em um mesmo forno, a gente seja capaz de cozinhar alimentos completamente diferentes e eles ficarem prontos ao mesmo tempo, sem queimar ou sem ficar cru. Pensa na possibilidade de um pozinho mágico que seja capaz de temperar o pão de queijo e a costela de tal forma que eles possam ir ao mesmo forno e ficarem prontos juntinhos. Pois bem, gente, essa seria uma dentre muitas utilidades das especiarias. E para cada alimento é possível a gente escolher um temperinho que auxilia na digestão e ainda adicione mais sabor e aroma no preparo. Aí agora a gente vai algumas dicas de alguns antídotos que a gente pode introduzir no nosso dia a dia, que vai auxiliar na nossa digestão, evitar a produção de toxinas e facilitar a nossa vida, né? Evitar que a gente gere toxina e que a gente fique doente. Um dos antídotos muito comuns, que eu utilizo muito, por exemplo, para o queijo, é a famosa pimenta do reino. Eu sou aquela doida que vai na pizzaria e pede pimenta do reino ralada na hora, porque ela tem essa característica seca e ela ajuda na digestão do queijo. Então, ela vai auxiliar você a digerir o queijo e não formar toxina. Então, agora, quando vocês forem na pizzaria, vocês também peçam uma pimenta do reino para finalizar em cima da pizza, que isso faz parte, gente. Outro antídoto muito comum, que eu acho que isso aqui nasceu, realmente Deus fez para isso, é o antídoto da banana. Adivinham só, qual que é o antídoto da banana? A canela e o cardamomo. Essa é fácil, né, gente? Nasceu realmente um pro outro, né? Aqui, acho que não existe um ser que não põe a canela na banana. Outro antídoto, deixa eu ver aqui. É um que pode parecer muito estranho para vocês, para a gente, pelo menos aqui, né? Que é o antídoto do iogurte. O iogurte deve ser consumido com cominho e gengibre. No começo pode até parecer meio estranho, ainda mais a gente está acostumado, né, com iogurte docinho, mas com o tempo você vai ver que ele é gostosinho e ainda você vai reparar que essa digestão melhora, ele melhora sintomas, por exemplo, de queimação intestinal, de colite, ainda mais quando você dilui o iogurte. Coloca uma parte de iogurte para 4 partes de água e ainda tempera. Isso auxilia no processo digestivo e ainda trata o intestino, gente. Aí você vai ver. Bom, gente, são muitas misturas, muitos sabores, formas de preparar, tudo isso deve estar em conformidade com o que cada indivíduo está sentindo, no momento que o indivíduo está sentindo aquilo. Por isso, não basta apenas o conhecimento, se junto dele não tiver um autoconhecimento para fazer as escolhas corretas. Então, nosso tempo aqui, né, gente, é escasso, ó, nem o som está aguentando. Infelizmente, isso é o máximo que eu consigo dar de conteúdo nesse curto, longo espaço de tempo. Mas eu estou muito feliz por ter dividido isso com vocês. Mas, infelizmente, né, não consigo ensinar muito mais com esse pouco tempo. Afinal de contas, tenho meu consultório, tenho meus pacientes investem por volta de R$700 a consulta. Se eu tivesse que passar todo o meu programa com todas as soluções para vocês, eu demoraria meses, talvez anos. E por mais que eu queira, eu não teria tempo suficiente para explicar tudo aqui nesse evento. Pois eu preciso estar junto de vocês nessa caminhada, acompanhar vocês em cada passo dessa jornada. E foi justamente pensando nisso, se você quer ir além de tudo que eu já passei aqui e atingir seu maior potencial, eu tenho uma oferta para te fazer.
Se você quer ter todo esse conhecimento de uma forma mais organizada, aprofundada, eu vou nesse vídeo explicar como você pode fazer esse investimento no meu programa Seu Corpo, Sua Essência, o qual, ao adquirir, você vai alcançar o seu peso ideal na balança de forma efetiva, vibrante em sua essência e, principalmente, sem passar fome. Mas, doutora Cris, por que esse programa funciona mesmo? Eu já tentei de tudo. A diferença do meu programa de emagrecimento é que agora eu levo em consideração o que você precisa. Esse programa ele é muito mais do que um programa de emagrecimento convencional, né? Ele é um programa onde eu convido você a se autoconhecer, onde a gente vai muitas vezes junto durante esse processo, onde eu vou te dar conhecimento sobre como reparar na sua digestão, como fazer escolhas corretas, e tudo isso de forma que você tenha a capacidade de fazer essas escolhas de forma individualizada para o que você está sentindo. O meu programa é constituído, esse programa que o meu programa é constituído por 4 módulos, gente. No primeiro módulo, a gente vai ter acesso a um programa de desintoxicação, que foi adaptado e desenvolvido para que vocês consigam fazer em casa de forma simples e segura. Já o segundo módulo, vocês vão ter acesso aos conceitos básicos do Ayurveda, tudo que você precisa saber para manter a sua alimentação, para manter a sua digestão, tudo que você precisa saber para fazer dentro da sua casa, na sua casa, com as suas coisas, para você conseguir fazer a sua dieta, para você fazer conforme a sua necessidade e manter a sua perda de peso de forma efetiva e sem passar fome. Você vai compreender o que está envolvido nas escolhas alimentares e saber como elas influenciam o seu corpo. E é a partir daí que você vai ter a sabedoria para fazer as escolhas que satisfaçam você num amplo aspecto. Já no terceiro módulo, eu vou mostrar como o Ayurveda ensina a gente a montar o nosso prato, a fazer as escolhas dos alimentos, nas refeições, as quantidades, saber as qualidades e os sabores, como aquilo influencia na nossa dieta, saber produzir um prato saboroso, receitas saborosas, que vai ter também receitinha, gente. Vocês não queriam uns e-bookzinhos? Tá? Tem e-book de receita. Já no módulo 4, você vai ter acesso sobre as práticas de rotina diária do Ayurveda. Elas são responsáveis por nos aproximar cada vez mais do nosso biorritmo natural, nos manter saudáveis, e ainda tem vídeo aula gravada de exercícios de pranayama, exercícios de yoga, que você pode fazer e aderir na sua rotina. E vai por mim, gente, faz toda a diferença da saúde e no bem-estar, viu? Eu amo fazer pranayama. Agora você deve estar se perguntando, e como eu terei acesso a tudo isso? O meu programa de emagrecimento, Seu Corpo, Sua Essência, é 100% online, e você vai ter acesso a todo o conteúdo pela plataforma do Hotmart, a maior plataforma de produtos digitais da América Latina. A adquirir o meu programa, você irá receber uma senha ou login através do seu e-mail, utilizado na compra, né? E logo acessar, você já tem acesso ao módulo 1 e à aula inaugural. Então, além do mais, você vai poder assistir todas as aulas em qualquer lugar, 7 dias por semana, 24 horas por dia, desde que você esteja conectado a uma internet, né? No módulo 1, é necessário a gente realizar toda a programação do programa. Então, a gente seguir toda a programação, que ela dura em torno de 26 dias. E, seguindo certinho essa programação, você vai atingir o melhor resultado esperado, pode ter certeza. Porque é nesse módulo 1 que a gente vai fazer todo o processo de desintoxicação. E a gente já viu, né, que é muito importante, é a base realmente para um processo de perda de peso e para um processo de manutenção da perda de peso. A gente ter esse corpo limpo, esse corpo sem toxinas, né? E após esses 30 dias, a gente vai ter os encontros e a gente vai ter a liberação dos outros módulos. O módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4. Então, no primeiro módulo, que dura mais ou menos 26 dias, a gente vai ter alguns encontros online, porque fazer esse processo de limpeza e desintoxicação, a gente precisa estar mais pertinho, a gente precisa ter mais esse contato mesmo. E depois do término desse processo de desintoxicação, você vai ter acesso aos outros módulos.
Com todo esse programa completo, você já seria capaz de chegar no seu objetivo, de emagrecer de forma efetiva, de não passar fome. Mas mesmo assim, começou uma alma caridosa. Como eu amo muito esse estilo de vida, essa rotina e todos os prazeres e os amores que o Ayurveda me dá, eu tenho alguns bônus para vocês. Eu tenho 7 bônus para vocês, gente. Não é 1, não é 2, não é 3, não, é 7 bônus. O primeiro bônus é um grupo secreto para os alunos no Telegram, onde você vai ter contato com todos os outros alunos do curso, podendo fazer network, também comigo, né? Que eu vou dar dicas exclusivas. O segundo bônus é um e-book de receitas com práticas rápidas e deliciosas. E quem aqui não é doido pelas minhas receitas? Pois então, gente, tá lá. O bônus 3 é um programa de orientação de rotina de beleza, com aulas para você identificar o seu tipo de pele, para você saber introduzir a rotina de beleza do Ayurveda, que é o que eu uso na minha pele. Eu não uso sabonete, eu sou a doida que lava o rosto com óleo e farinha. Então, vocês vão aprender tudo isso. É o meu xodózinho, gente, isso aqui, ó. Eu não sei nem explicar o quanto é maravilhoso. Então, essas rotinas de beleza, as massagens, como você vai cuidar da pele, tudo de forma natural. Já o módulo 4, o bônus 4, né? É uma mentoria em grupo, uma vez por mês. Nós iremos nos encontrar em uma live fechada, somente eu e os alunos, onde eu irei tirar dúvidas, ajudar um pouco mais nessa jornada. E calma, que não acabou. Ainda tem mais 3 bônus. O bônus 5 são videoaulas gravadas sobre os florais. Eu vou falar um pouquinho sobre essa minha paixão. E você ainda terá a possibilidade de solicitar o primeiro protocolo de limpeza dos florais. Estes serão prescritos por mim, né? E vocês devem fazer a solicitação lá na farmácia do Joel Aleixo. Já o módulo, o bônus 6 e 7, são um bônus sobre a mudança das estações. Então, quando estiver perto da época da mudança da estação, a gente libera esse módulo bônus, né? Que ele vai te ensinar o que a gente deve perceber no nosso organismo, o que a gente deve mudar na nossa rotina, para a gente preparar o nosso corpo para a mudança da estação. E isso faz com que a gente evite de ter as doenças da estação, né? Então, a gente preparar o corpo antes da estação faz com que a gente evite de ter mudanças doenças das estações, né? E agora você vai querer saber o investimento no meu programa, Seu Corpo, Sua Essência. Mas antes, me diz uma coisa. Para você, qual é o custo de ter sintomas digestivos, cansaço, uso frequente de medicamentos, baixa autoestima, insegurança no relacionamento, estar com sobrepeso? Qual é o custo de manter o ciclo de dieta com emagrecimento e engorda? Quanto custa tentar comer bem e não conseguir? Quanto custa achar uma dieta ruim, muito restritiva, se sente desequilibrada fisicamente, não se sente saudável, se sentir esgotada? Quanto custa mudar de vida e finalmente compreender o processo de emagrecimento e tomar posse do seu corpo? Quanto custa manter um corpo mais magro e o mais importante, saudável, com disposição, e diminuir as chances de desenvolver doenças ao longo prazo e até se curar de doenças já existentes? Eu elaborei o programa com o propósito de ajudar mulheres a encontrarem o seu peso ideal na balança, de forma efetiva e sem passar fome. Ao ver muitas de vocês frustradas, tentar de tudo, fazer dietas mirabolantes, gastar dinheiro com produtos estéticos, se achar feia na frente do espelho, se sentir excluída por estar acima do peso, eu poderia bem continuar a minha jornada profissional, atender meus pacientes aqui do consultório, ficar aqui só recebendo meus pacientes do consultório, fazendo os protocolos só para eles. Meus pacientes investem em torno de R$700 uma consulta. Eu poderia investir exclusivamente nesse meu crescimento profissional, mas eu resolvi fazer diferente. Se eu somar os valores dos módulos, acho que deve dar uns R$4.000. Mais um bônus, uns R$3.000. O curso custaria em torno de R$8.000. Isso que eu nem estou contando o valor que eu investi para aprender tudo isso. Porque, olha, cada viagem para a Índia, gente, não vou nem falar quanto que é, viu? Por isso, se você investisse um valor de R$8.000 para aprender
em semanas, todo o meu conhecimento que eu acumulei há quase uma década, eu tenho certeza que valeria cada centavo. Mas o meu propósito é ajudar o maior número de mulheres que queiram emagrecer de forma efetiva e sem passar fome. Por isso, eu não vou cobrar 8 mil reais, como eu sou boazinha. O valor do meu investimento é de R$ 1.497 à vista, ou até em 12 vezes no cartão de crédito. É praticamente 20% do valor real do programa. Mas agora, especialmente para vocês que ficaram comigo até o fim desse vídeo, eu vou oferecer 2 bônus, mas é por um tempo super limitado. O primeiro bônus é um desconto de R$ 500 para quem adquirir o programa Seu Corpo, Sua Essência até a meia-noite de hoje. Ou seja, até a meia-noite de hoje você vai investir apenas R$ 997. E ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. E o segundo é para as primeiras 10 alunas que adquirirem o programa. Se você for uma das primeiras 10 a adquirir o programa, Seu Corpo, Sua Essência, você vai ganhar uma consulta individual alquímica online comigo durante 1 hora. Isso mesmo, gente. Basta vocês serem uma das 10 primeiras alunas, que a consultoria já está garantida. Mas se você ainda tem dúvida se o programa é para você, se eu vou te dar tudo que você realmente precisa e necessita, eu vou te dar uma garantia incondicional durante 15 dias. Se em 15 dias você não estiver satisfeita, se durante esses 15 dias, por qualquer motivo, você mudar de ideia e achar que não é para você, que não era o que você esperava, é só você me mandar um e-mail que eu vou te devolver todo o seu investimento, integralmente, sem nenhuma burocracia, e ainda continuamos amigas. Agora, você tem diante de você 3 escolhas. A primeira, você pode continuar do jeito tradicional, levar alguns meses, até anos, tentando emagrecer, investir muito dinheiro, dietas, gastar milhões em planos estéticos, emagrecedores, e ter o mesmo resultado. Você também pode continuar sozinha, elaborar seu próprio programa, fazer seu emagrecimento conforme a sua cabeça, do jeito que você deseja. Ou melhor, ou você pode fazer a melhor escolha, que é comprar agora o meu programa e o meu método de emagrecimento, Seu Corpo, Sua Essência. Aplicar tudo que eu vou te ensinar e seguir meu passo a passo para conquistar o seu peso ideal na balança e mais vibrante em sua essência. E emagrecer de forma efetiva, sem passar fome. É isso mesmo, minha gente. Pode comprar, testar meu programa, Seu Corpo, Sua Essência, economizar tempo, dinheiro e emagrecer de forma efetiva. Mas se em 15 dias você achar que não era isso que você queria, eu devolvo seu dinheiro integralmente. Se você tem dúvida, é só comprar, experimentar. Você não tem nada a perder. Você só tem que apertar esse link aqui embaixo, que eu vou deixar fixado, e fazer seu investimento. É isso, né, gente? Vocês podem continuar da mesma forma. Vocês podem continuar com a mesma dieta. Mas vocês também podem fazer o diferente agora, gente. Vocês podem participar do meu programa, descobrir, despertar esse autoconhecimento. Bom, gente, não é isso. Foi um prazer passar esse momento com vocês e dividir isso tudo com vocês. Aguardo vocês no programa. Vai ser uma jornada muito incrível para quem quiser fazer parte, para quem estiver lá comigo. E só a parte do detox já é maravilhosa e isso já faz muita diferença no nosso corpo físico. Então, gente, até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês e boa noite para todo mundo.